Olá, aqui é o professor Luiz Felipe. Bem-vindos a mais uma aula de Estatística e Planejamento Experimental. Hoje falaremos a respeito de testes para verificação de pressuposições dos modelos de análise de variância. Então, até o momento nós vimos três delineamentos: o delineamento inteiramente casualizado, o delineamento em blocos casualizados e o delineamento quadrado latino. Cada um deles tinha um modelo estatístico associado, que é o modelo testado na análise de variância. Mas para validação da análise de variância, das conclusões da análise de variância, é preciso que algumas pressuposições desse modelo sejam satisfeitas. Devem se lembrar que haviam as pressuposições com relação aos resíduos, aos erros experimentais, que deveriam ser normais, independentes e terem homogeneidade de variância. Bom, e como se testa isso? Para todos eles existem vários testes, eu não vou comentar todos aqui, mas vamos começar com normalidade. Um dos testes é o teste Shapiro-Wilk. É um dos mais utilizados para se testar normalidade, principalmente em amostras reduzidas. Então, experimentos aí em que eu tenho menos de 30 parcelas. O outro teste, o Kolmogorov-Smirnov, ele baseia-se na máxima diferença entre a distribuição acumulada na amostra e a distribuição acumulada esperada. Então, ele deve ser utilizado com amostras grandes. Então, se um era menor que 30, o Shapiro-Wilk, vamos colocar aqui que o Kolmogorov é para amostras maiores que 30, vamos colocar assim, maiores ou iguais a 30. Bom, e em ambos os testes, para a distribuição ser considerada normal, o valor P, o p-valor do teste, ele tem que ser maior que o nível de significância. Então, se eu escolhi, por exemplo, um nível de significância de 5% para o meu teste, o p-valor do teste tem que ser maior que o nível de significância para a distribuição então ser considerada normal. Independência. Também vários testes, vou comentar aqui dois. Um deles, o teste Leven, que é utilizado para verificar se variâncias de diferentes grupos são homogêneas. Uma vantagem desse teste é que ele não exige normalidade dos dados. Bom, mas isso, assim, para nós é irrelevante, uma vez que a análise de variância exige a normalidade dos resíduos, pelo menos. Bom, e outro teste é o Durbin-Watson, que é utilizado para verificar se há independência entre os erros do modelo. Ou seja, ele testa a hipótese nula de que os erros do modelo são independentes. Então, se eu aceitar essa hipótese nula, isso significa que os erros são independentes. E novamente, quando que eu aceito a hipótese nula? Quando o valor P é maior que o nível de significância adotado. E, last but not least, os testes de homogeneidade de variância. Dentre eles, vou citar aqui o teste Bartlett. O teste Bartlett é um teste fortemente sensível à normalidade das observações. Uma regra comum é considerar esse teste apenas quando cada grupo tiver 5 ou mais repetições. Infelizmente, na vida real, nem sempre a gente tem tantas repetições assim por o que ele chama de grupo aí, para nós vai ser uns tratamentos. Esse teste, a hipótese nula dele é de que as variâncias são iguais, e a hipótese alternativa de que ao menos uma variância é diferente. Então, novamente aqui, se eu tenho um p-valor
maior do que o nível de significância adotado, eu aceito H0. Isso significa então o quê? Que eu tenho homogeneidade de variância. Então, essas três pressuposições, né, normalidade, independência e homogeneidade de variância, a partir desses testes mencionados, essas pressuposições são todas verificadas sempre que eu tenho, né, resumindo, um valor P maior do que o nível de significância. Vamos aos exemplos, né? Vamos rodar esses testes, né, no software que a gente vem utilizando. Vamos ver como é que fica isso lá, quais são as funções, como é que eu uso as funções. Então, estamos aqui no RStudio. Tenho aqui dois scripts, tá? Então, primeira coisa, vou lá, seção set working directory to source file location, isso supondo que minhas planilhas estão no mesmo diretório desses dois scripts, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, rodando o script, é fazer a limpeza do ambiente de trabalho. Então, vou rodar ali a linha 2. Vou carregar a biblioteca xlsx para então, com o comando read xlsx, conseguir carregar aí meus dados que estão no arquivo aula_r_dic na sua planilha 1. Dados carregados, tive alguns warnings ali, mas nada demais. Na sequência aqui vou dar um attach desses dados. Vou carregar a biblioteca expdes.pt e agora vou rodar aqui na linha 27 o comando dic para fazer a análise de variância desse delineamento. Vejam que eu não tinha chamado a atenção de vocês para isso ainda, mas certamente vocês já devem ter notado. Quando eu rodo o dic, ele me dá o quadro de análise de variância. Ele me dá aqui o quadro de análise de variância, que está aqui. Mas ele me dá também aqui já o resultado do teste de normalidade. Ele está usando aqui o Shapiro-Wilk. E ele também já me dá o resultado do teste de homogeneidade de variância. Ele está usando aqui o teste Bartlett. Tá? Então, que são os testes padrões para normalidade e homogeneidade de variância da função dic. Observando o valor P, 0,57 para a normalidade, 0,76 para a homogeneidade de variância. Então, eu tenho P valor maior do que alfa para ambos os testes. Portanto, meus resíduos são normais e têm homogeneidade de variância. Falta ainda a pressuposição de independência, certo? Bom, pois bem. Para a pressuposição de independência, a função dic não apresenta um teste padrão. Então, vamos fazer aqui, tá? A parte, usar o DW test, o Durbin-Watson test, para verificar a pressuposição de independência. Bom, o Durbin-Watson test, tá? Então, a função que nós vamos usar é o DW test, que se aplica a um modelo. Que modelo seria esse? É um modelo, o meu modelo de análise de variância. Justamente aquele modelo estatístico que a gente viu lá. Y igual a μ mais tal I mais o erro experimental. Então eu tenho que construir esse modelo para aplicá-lo na função DW-test. Antes de construirmos o modelo, um detalhe aqui chama a atenção é que essa função
é a função da biblioteca lmtest. Então a gente precisa carregar a biblioteca lmtest. Obviamente eu tenho que ter a biblioteca instalada primeiramente, tá? Então vocês vão precisar instalar essa biblioteca. Joia. E como eu crio agora esse tal desse modelo, tá? Bom, vejam aqui na linha 37 que eu estou definindo esse modelo. Então, esse meu model é igual a AOV. O que é esse AOV? AOV vem de Analysis of Variance. Então, eu estou criando justamente o modelo de análise de variância. Bom, aí entre parênteses, um modelo que relaciona minha variável resposta, minhas observações, com o meu tratamento. Tá? Então, tem aqui observação, til, fator. Tá? Onde fator, se a gente olhar aqui na coluna dados, onde fator é o nome da coluna aí que tem meus tratamentos. Tá? Bom, e eu tenho particularmente aqui que fazer o que está descrito aqui na linha 36. Para o modelo AOV, eu tenho que dizer claramente quem são minhas fontes de variação. E como é que eu digo isso claramente? Usando essa função sFactor. Então, estou definindo os dados que estão na coluna fator como factor, como fonte de variação. E eu estou salvando isso, então essa atribuição aqui, na própria fator. E é assim que eu crio esse modelo de análise de variância. Então eu vou rodar aqui a linha 36 para definir a minha coluna de dados fator como fonte de variação. Aí eu vou então criar um modelo de análise de variância para esse DIC. Vou carregar a biblioteca lmtest e vou rodar o teste dwtest em cima desse modelo. Então ele rodou o Durbin-Watson test, dando aqui um p-value de 0.4 maior do que alfa, portanto os resíduos são independentes. Joia, mas vamos ver mais um exemplo. Né? Nós vimos aqui um exemplo com um DIC. Vamos ver, por que não, um exemplo com um DBC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui já é rodar a linha 45 para dar um detect dos meus dados. E agora eu vou lá para o meu segundo script. No meu segundo script, vou rodar a linha 2 para fazer a limpeza do ambiente de trabalho. Vou na linha 15 carregar os dados. Na sequência dou um attach dos dados. E aí eu vou rodar aqui o comando dbc. Novamente, vejam que além do quadro de análise de variância, eu já tenho aqui o teste de normalidade e já tenho também o teste de homogeneidade de variância. Valor P, 0.8 para o teste de normalidade e 0.2 para o teste de homogeneidade de variância. Ambos maiores do que alfa, portanto, normalidade e homogeneidade de variância dos resíduos garantida. Bom, falta então o teste de independência. Né? Bom, aí vai ter mais um detalhezinho que eu vou comentar agora. Como é que eu procedo? Vou usar o mesmo DW teste,
aplicado ao modelo de análise de variância. Então, eu vou ter que criar esse modelo de análise de variância. Como que eu crio o modelo de análise de variância? De novo, usando a função AOV, né, que vai relacionar os meus dados observados com as fontes de variação. Só que agora são duas fontes de variação. Uma, os meus tratamentos, que estão representados aqui por fator. Outra, o meu bloco, né? Ou blocos, se fosse um DQL, né? Então, imagina que fosse um DQL, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, linha mais coluna, os dois blocos, né? Então, eu tenho aí uma somatória de fatores, né? No nosso caso aqui é um DBC, então é simplesmente bloco. Só que tanto bloco quanto fator, né, são aí os dados de fontes de variação. Então, para o comando OV, eu tenho que deixar claro que esses dois caras aqui são as fontes de variação. Como é que eu faço isso? Usando o comando sFactor. Então, aplicando o comando sFactor em tratamento e salvando isso em fator, né? Porque em tratamento, se eu abrir aqui meu conjunto de dados, eu vejo que eu tenho uma coluna de dados observação, outra bloco e outro está intitulado de tratamento. Então, eu apliquei um sFactor a tratamento, né, caracterizando que tratamento se trata de uma fonte de variação e o que a minha função sFactor retorna, então eu salvei em fator. E aí eu fiz a mesma coisa para o bloco, para caracterizar bloco como fonte de variação para ser usado na função AOV. Vamos rodar isso aqui agora, então. Modelo criado. Vamos rodar o DW teste. Bom, p-valor foi de 0,06. Quase não foi maior que o nível de significância, né? Foi, então, ótimo. Os resíduos são considerados independentes. Mas quase não foi. Bom, aí já faço a seguinte pergunta. E se não fosse? E se os testes falhassem? Um deles ou todos eles, o que eu faço nessa situação? Bom, se eu não consigo garantir as pressuposições do modelo, infelizmente, eu não posso garantir a robustez da análise de variância. Então, a conclusão aqui a análise de variância me leva, fica aí comprometida se eu não garanto as pressuposições do modelo. Bom, se eu testo essas pressuposições e uma ou todas falham, eu posso recorrer ao artifício da transformada de variável. Então, eu posso aplicar uma transformação de variável nos meus dados. Se com essa transformação de variável eu conseguir garantir as pressuposições, né? Ou seja, se as pressuposições são garantidas não para os meus dados originais, mas para os dados observados, bom, então vale a análise de variância para os meus dados originais. Tá? Bom, e que transformada de variável eu faço? Bom, aí infelizmente, tentativa e erro. Eu posso aplicar um log 10, ln, raiz, elevar ao quadrado, aplicar seno, cosseno, né? Enfim, qualquer transformação de variável a princípio. Tá? E é na base de tentativa e erro mesmo. Né? Então, vou mostrar aqui, né, apesar de, no nosso exemplo, as pressuposições
terem sido verificadas, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz essa transformação de variável. Então, olha a linha 43. Né? Chamei x igual a sqrt, que é a raiz quadrada, tá? De observação. Então, eu apliquei raiz quadrada a meus dados observados. Então, minha nova variável observada aqui é x, a variável transformada. Então, vamos lá. Transformei meus dados. Agora vou criar o modelo, normalmente. Só que agora, em vez de usar observação, eu vou usar x na função OV. Vou usar a minha variável transformada. Então, crio um modelo e posso fazer aí o DW teste. Posso rodar o DBC de novo aqui, só para eu ter aqui o resultado dos testes de homogeneidade e normalidade. E anteriormente aqui eu tenho o resultado do DW teste, que não mudou muito, né? 0,06. Né? Nem normalidade e homogeneidade mudaram, ficaram praticamente no mesmo valor. Tá? Bom, eu poderia, por exemplo, aqui na linha 55, eu apliquei um seno da minha observação dividido por 100. Tá? Por que 100? Sei lá porque 100, tá? Como eu disse, é meio que aleatório. Tá? Então, aplico aqui seno. Então, mudei de novo, né? Transformei meus dados de novo. Recrio o modelo, agora com os dados transformados, e refaço os testes. Então, ó, normalidade, homogeneidade, praticamente não mudaram os valores, né? Vamos ver aqui o Durbin-Watson, 0,06, praticamente também não mudou. Nesse caso não está mudando, tá? Porque os dados já eram normais, homogêneos e independentes, tá? Então, por isso que eu não estou vendo mudança aqui nos valores. Bom, tem algumas transformadas famosas, tá? Eu trouxe uma delas aqui, né, mais a título de curiosidade, né, que é a transformada Johnson. Então, como é que eu faço a transformada Johnson? Tem toda uma fórmula aí para fazer a transformada Johnson, tá, mas também tem uma função de um pacote que chama Johnson, tá, que faz essa transformada para a gente. Então, aqui na linha 48, eu estou carregando o pacote Johnson, e na linha 49 e 50 eu estou fazendo a transformação de variável. Tá? Bom, vamos lá, vou rodar aqui só para vocês verem. Tá? Carregou o pacote Johnson, vou rodar aqui a linha 49. E aí eu quero que vocês vejam o seguinte. Na linha 49, eu apliquei a função re.johnson aos meus dados observados. O resultado dessa função re.johnson aos dados observados foram salvos nessa variável resp, que não é exatamente uma variável. Então eu quero que vocês olhem aqui agora, né, para resp. Eu abri aqui resp, então, e resp é um conjunto de coisas, na verdade. Tá? Então, tem aqui um valor P, os dados esse transformed que está aqui refere-se aos valores transformados do meu dado. Aí ele tem gama, lambda, epsilon, que são parâmetros, né, da equação, né, de Johnson para fazer a transformada. Enfim, tem uma série de informações aqui que está salvo nesse resp. Só que dessas informações todas só me interessam os dados transformados. Bom, como é que eu faço para pegar só esses dados transformados? Isso está aqui na linha 50. Então, olha o que eu fiz aqui. De resp, aí tem esse cifrão, transformed, né, que coincide com esse nome aqui, ó, transformed.
Então eu estou dizendo que de RESP, esse cifrão me diz que eu quero pegar de RESP apenas o referente a transformed. Então eu vou pegar os dados transformados que estão aqui e vou atribuí-los a x. Tá? Então x agora vai ter meus dados transformados. Então vamos lá. Atribuo a x, gero o modelo, rodo o DW-teste, rodo o DBC de novo aqui, só para ter o teste de normalidade e homogeneidade. Bom, veja que agora a normalidade mudou um pouquinho, né? Era 0,8 e ficou 0,64, mas ainda assim, né, maior do que alfa, maior do que nível de significância. Mas o DW-teste agora deu 0,4, agora deu bem maior do que alfa, né? Estava dando 0,06. Então é assim que eu faço uma transformação de variável. Bom, cuidado, tá? Cuidado com o seguinte. Então eu rodei minha análise de variância, teve algum teste que falhou, né, em garantir normalidade ou homogeneidade ou independência. Aí eu fiz transformação de variável e rodei um DBC de novo, como está aqui, ó. Tá? Rodei o DBC de novo. Rodei o DBC de novo. E aí eu vou aqui nesse teste de comparação de média e falo, poxa, tem dois grupos, A, B, né? Um grupo, né, tem aqui média 0,64 para o tratamento 4, 0,27 para o tratamento 3, menos 0,28 para o tratamento B, menos 0,53 para o tratamento 1, né? Bom, essas médias aqui, gente, são valores médios para os dados transformados, não são valores médios para os dados originais, tá? Porque eu fiz a transformação de variável para tentar conseguir garantir as pressuposições, e aí eu rodei o comando DBC ali só para que ele me gerasse os testes de normalidade e homogeneidade. Mas aí é óbvio que de lambuja ele já faz tudo, né? Faz análise de variância, faz o teste de comparação de média. Só que essas médias aqui são dos dados transformados, tá? Então não se esqueçam disso, né? Para eu fazer análise de variância, comparar as médias, eu vou usar os dados originais. Eu faço a transformação de variável só para tentar garantir as pressuposições do modelo. Se as pressuposições forem satisfeitas para os dados transformados, então elas também são satisfeitas para os dados originais. Mas a análise de variância, teste de comparação de média, tudo isso eu continuo fazendo em cima dos dados originais. Tá certo? Bom, espero ter elucidado um pouquinho aí sobre os testes para verificação de pressuposições de modelo, e até uma próxima.